Bom dia, sejam todos bem-vindos, façam um excepcional dia. Me fala aí se está tudo bem, se estão me ouvindo. Bom dia, bora tocar o terror na terra, sejam todos bem-vindos. Que coisa boa estar aqui com vocês. Bom dia, gente. Cadê a tropa do 459? Quem que acorda cedo, já coloca pressão no sol. E hoje, domingo, inicia a nossa semana, vocês sabem, né? Então, eu já declaro para vocês que nós vamos viver a melhor semana da nossa vida. Já vamos preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem para a gente. Bom dia, Ana! Deixa eu me apresentar para quem está chegando, para quem não me conhece. Meu nome é Ana Lucchini. Hoje eu sou executiva da plataforma da França. Trabalhei durante 3 anos na plataforma do Brasil e abri mão, né? Do meu cargo de CFO para cumprir esse chamado, fui enviada para a França e hoje nós estamos abrindo a plataforma aqui na França. Então, bonjour a todos que estão chegando e já faço um convite aqui para vocês irem para Paris para conhecer a plataforma lá. Sejam todos bem-vindos para poder passear um pouquinho lá na Europa. A gente está com essa missão, né, aqui na Europa, de levar a mensagem do reino, de levar a mensagem do evangelho, e eu acho que é para isso que nós estamos aqui, acho que todos nós, né, nós que realmente somos cristãos e nós seguimos a vontade de Deus, é levar a mensagem para os 4 cantos da nação, conforme está lá escrito no livro de Mateus, esse evangelho deverá ser pregado em todas as nações, então será o fim, então será a volta. Ainda vou conhecer a França, o Pablo. Gente, eu espero todos vocês lá. E hoje, quando eu acordei às 4 horas da manhã, fiz uma oração e falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale no 459? Por isso que algumas lives que eu faço, eu falo que realmente são lives proféticas, sabe? É algo assim que eu não quero que seja só mais uma live, sabe? Eu quero que eu venha aqui para poder plantar uma semente no coração de vocês. E eu já começo falando do poder de uma profecia. Toda palavra que eu disser aqui, que seu coração queimar, toma posse dessa palavra. Gente, palavra tem poder. E uma palavra profética, quando ela é derramada na nossa vida e a gente toma posse daquilo, faz a gente mudar os nossos comportamentos, faz a gente poder mudar o nosso posicionamento. Então, eu quero iniciar essa live de hoje já profetizando um tempo de conquista na vida de vocês. Eu estava em oração agora, e aí Deus, eu estou fazendo, né, algo muito particular, que é um propósito com Deus para poder acessar as promessas dele. E eu quero entregar para vocês aquilo que Deus está me entregando nesses dias. O que falta? O que ainda falta para a gente poder acessar as promessas de Deus na nossa vida? E hoje Deus vai falar ao seu coração de uma maneira muito particular. Eu quero que vocês realmente abram o coração para poder acessar aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Então eu profetizo um tempo de conquistas. Eu profetizo um tempo de avanço sobrenatural sobre a vida de vocês. Que a gente possa ter clareza, discernimento para acessar aquilo que ainda falta para viver as promessas de Deus. Que haja liberação na sua vida, que aquelas coisas que estão emperradas, travadas, comecem a andar nessa semana. Aqueles projetos que estão engavetados, vai sair da gaveta, você vai ter uma energia nova, uma pujança nova, uma clareza nova. E eu peço para Deus guardar o nosso coração. Pai, guarda o nosso coração de toda maldade, guarda o nosso coração de toda inveja, de toda resistência, que Ele possa realmente nos proteger de coisas que a gente nem tem noção do que está acontecendo. Que todos nós possamos ter esse discernimento de seguir a vontade de Deus. Pai, nos perdoa dos nossos pecados. A Ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia, ela é renovada todas as manhãs. Então, eu já declaro sobre a vida de vocês um derramamento de bênçãos, uma chuva de bênçãos, de limpeza. Se você hoje acordou com o coração mais angustiado, que Deus arranque do seu coração toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, todo medo, e que Ele venha trazer esse refrigério. Libera suas forças, Jesus, sobre nossas vidas. Que a gente possa hoje ter um renovo, uma energia nova, uma esperança. Deus faz brotar em nós
essa esperança, esperança de um novo tempo, de fases. Eu falava lá no meu Instagram que Deus me deu uma palavra esses dias, que é alegria. E eu não sei se alguns de vocês aqui estão vivendo tempos de peleja mesmo, sabe? Tempo de labuta, sabe aquele tempo de tristeza, de sofrimento. Então, eu declaro também a mesma palavra que ele me entregou para a vida de vocês, que a alegria visite a sua casa nesse domingo. Aqui você vai ter tempos de leveza com a sua família, com seu esposo, nos seus negócios, sabe? O tempo de alegria chegou, o tempo de cantar chegou. Eu acho que a gente vive tanto pesado, né? A vida ela traz para gente tanto sofrimento, tantas preocupações que a gente deixa um pouco de lado esses momentos. Então nós temos que ativar em nosso coração uma alegria, alegria de viver, uma gratidão. E é isso que eu declaro na vida de vocês. Eu falo que o inimigo, ele quer realmente nos parar. E ele usa das artimanhas dele para poder fazer com que a gente acredite que nós não somos quem nós somos. O tempo todo, a missão dele é essa. A missão dele é fazer com que você perca a sua identidade ou que você não descubra quem é, para te manter preso. E como manter uma pessoa presa? Deixando ela acreditar que ela não está. Então hoje nós vimos tantas pessoas alienadas, tantas pessoas aquém daquilo que nasceram para fazer, não acessando as promessas de Deus. Por quê? Porque elas nem sabem que estão presas. Quando a gente pede a Deus clareza, discernimento, é para a gente poder entender que a gente está no lugar, que a gente não está ocupando o nosso lugar. E hoje é dia de um reposicionamento. Deus quer te colocar no seu lugar de novo, o seu lugar de filho, de herdeiro, aquele que vai acessar as promessas de Deus na sua vida. Bom dia, gente, bom dia. E eu falo que ele é o pai da mentira, né? Então, ele não te conta a verdade e ele faz com que a mentira se torne uma verdade. Na verdade, nós nem precisamos de acreditar na mentira. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Se você começar a duvidar daquilo que é verdadeiro, que está na palavra, se vier o se, será que se eu consigo, se eu sou capaz, mas será que se eu vou dar conta? Se vir a dúvida, ele já ganhou. Então hoje é dia de realinhamento, de reposicionamento. Você não acordou 4h59 da manhã à toa. Se você levantou nesse horário, em pleno domingo, é para você poder receber uma palavra de Deus. É porque Deus quer te entregar um renovo, um refrigério. Ele quer visitar a sua casa, ele quer visitar os seus projetos, quer te trazer, né, uma nova unção, quer te trazer ali um novo discernimento. E aí eu estava pensando, né, sobre o que a gente falar, e eu vejo hoje, porque na minha vida também foi assim, essa minha busca, né, pela ativação da minha identidade, para poder acessar as promessas de Deus, para poder viver o que a palavra está escrito. Porque a gente vê hoje tantas pessoas que até falam que leem a Bíblia, que seguem a Deus, mas não conseguem acessar as promessas de Deus. Por quê? Por que eu vejo tantas pessoas de Deus, cristãos, que vivem no sofrimento, que vivem na escassez, na falta, que não conseguem prosperar, que não conseguem crescer? E aí eu me questiono muito, eu falo, o que ainda falta? O que ainda falta para essas pessoas poder romper? Para essas pessoas realmente acessarem aquilo que Deus tem para nós? Porque as promessas que estão na Bíblia é o quê? Que nós vamos ter uma vida em abundância. Que Deus veio para nos tirar do cativeiro. Que ele já trouxe a libertação para todos nós, que ele traz uma nova vida, uma nova realidade. Então, o que falta para a gente poder acessar? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Quais são os maiores problemas para a gente não acessar as promessas de Deus em nossas vidas? E quando a gente tem clareza dos problemas, a gente consegue tratar. Porque eu não consigo curar algo em mim que eu não tenho consciência que eu preciso. Que é aquilo, né? De novo, quer deixar uma pessoa presa? Faz ela acreditar que ela não está. Então, como que ela vai querer se libertar se ela nem sabe que ela está no cativeiro? Como eu vou querer me curar
Como eu vou resolver esse problema se eu não tenho nem consciência que eu tenho esse problema? Por isso que o inimigo, ele se levanta muitas vezes na mentira. Ele é o pai da mentira. Então ele faz com que a mentira vire verdade. Ele mente o tempo todo para nós, porque ele sabe do poder que habita em você. Ele sabe que nós já somos mais do que vencedores. Ele sabe que lá no fim você já venceu, independente do que aconteça. Então o que ele quer? Te tirar desse caminho. Ele quer te levar lá para o inferno junto com ele, porque o lugar dele já é lá. Então ele quer levar sua alma também. Ele não quer que você vença, mesmo sabendo que Jesus já venceu por nós. E em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Escreve isso para você poder já começar essa semana destravando a sua mente. Eu sou mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Para você não ter mais dúvida. Para a gente começar a tirar toda essa dúvida do nosso coração. Por mais que a mente fala, vencedor como? Você não está fazendo nada, você não está prosperando, está cheio de problema em casa, né? Está cheio de problema na empresa, como assim? Não importa, deixa a mente ficar falando. Quando a gente começa a declarar palavras que Jesus já disse ao nosso respeito, são palavras vivas. São palavras que vêm limpando toda essa mentalidade tóxica, esses pensamentos tóxicos. Porque sabe onde que o inimigo atua na nossa vida? Na mente. E, na verdade, ele vai na nossa alma. E a alma, ela tem 3 faculdades, que é a vontade, as emoções e a mente. E essas 3 faculdades da alma, ele ataca. Então, ele ataca nas suas emoções, ele ataca nas suas vontades, vamos falar sobre isso aqui hoje, sobre renúncia, e ele ataca na sua mente. Então, fica aquele tanto de pensamento na sua mente. Você não é capaz, você não é bom o suficiente, quem é você para fazer isso? Você não tem dinheiro, você não tem condição, você nem é importante, você não é digno do amor de Deus. Olha o que você está fazendo. Para que você vai fazer isso? Ninguém quer te ouvir, você nem é importante. Você não tem valor, as pessoas não querem nem te ver. E aí ele traz toda essa insignificância. Ele começa a tirar de você o seu vigor, a sua energia. E aí traz desânimo, traz essa... A gente fica apático, e aí você não consegue brilhar a sua luz. É como se ele viesse, eu falo isso muito, né? Ele apaga a nossa luz, sabe? Ele quer só ir, sabe quando é igual aquela luz que ela vai rodando? Ele vai só rodando aquilo ali e vai apagando a sua luz, vai te ofuscando. E muitas vezes a gente acredita. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Ativando aquilo que nós somos, a nossa identidade. E eu quero trazer para vocês aqui, e eu vou trazer passagens bíblicas para testificar por que a gente ainda não acessa as promessas de Deus. Quem aqui quer realmente acessar aquilo que Deus tem para você? Quem aqui quer viver as promessas, quer mudar a sua realidade? Quer mudar realmente a sua vida, os seus comportamentos, os seus hábitos? Quer viver uma nova vida, quer cumprir o plano de Deus para você? Porque existe um preço a ser pago. Lá, na palavra do Senhor, na Bíblia, Jesus diz, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente lê muitas vezes aquilo que Deus tem para nós, mas a gente não lê o que antecede isso. Olha aqui a Dona Bisa, a Silva, a Eliane, o João Carlos, a Patrícia, eu quero, o Elton, a Cassiene, bom dia, gente, Luiz Gonzaga, Sônia Garcia. Então agora nós vamos tomar posse disso. A Geisa, eu quero acessar o plano, Ana. Que bom que vocês estão aqui. E eu vou trazer para vocês essa clareza, esse discernimento, para a gente poder acessar as promessas de Deus, tem algo que antecede isso. Jesus fez um pedido para nós. Quem quiser seguir, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E tomar a sua cruz, eu vou trazer isso já para destravar a nossa mente. Tomar a sua cruz não é ter uma vida de sofrimento, não é ter uma vida de labuta, de peleja, de sacrifício. Não é. Jesus já levou isso por nós. Jesus já se sacrificou por nós. Ele já levou todos os nossos pecados, todas as feridas, todas as enfermidades, todos os sofrimentos sobre si. Ele levou tudo na cruz. Já foi feito. Escreve aí, o preço já foi pago. Então você não está aqui para ter uma vida de sofrimento.
Se você vive um eterno deserto, tem algo de errado com você. Tem algo que a gente precisa de trazer clareza. Porque deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Não é de morada. Tem gente que está vivendo no deserto tem quantos anos? Está vivendo essa vida de sofrimento. Deserto é lugar de aprendizado, é lugar de lapidação, de experiências, de você acessar através da dor, você acessar o seu melhor, o seu maior potencial. Deserto é passagem, é uma fase, e ela tem que passar. Então, eu já decreto aqui para a vida de vocês que quem está vivendo um deserto, eu profetizo que você vai sair desse deserto, que Deus vai te dar clareza. A pergunta é a seguinte: Pai, o que eu preciso aprender para mudar de fase? Porque se você está vivendo uma vida de deserto, é porque você não está tirando o aprendizado disso. Então você vai continuar aí, está na hora de mudar de fase. E Deus fala para algumas pessoas aqui nessa live. Eu não sei se isso vai servir para alguém aqui, mas Deus te diz agora, filho, está na hora de mudar de fase. Está na hora de sair desse deserto. E não é que Deus não está fazendo a parte dele, é a gente que não faz a nossa. É você que não tira o aprendizado. É a gente que não olha para a realidade. Deus, ele se revela na realidade. Se eu olho para a realidade e eu vivo o que a vida está me chamando, e eu tiro aprendizado, eu mudo de fase. E por que eu tenho que tirar o aprendizado? Por que Deus me permite viver desertos? Por que eu vivo essa fase? Porque Ele está te preparando. Deserto é lugar de preparação. E se Ele está te preparando, é para Ele te subir de nível. Ele quer te entregar algo novo. Só que Ele não vai conseguir te entregar isso, você tendo essa mentalidade. Você não amadurecendo, você não desenvolvendo novas habilidades, novas capacidades, você não mudando o seu comportamento. Então, deserto é lugar de lapidação. Você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que mudar alguns hábitos, você vai ter que sair de perto de algumas pessoas, vai ter que mudar de ambiente, vai ter que adquirir novas habilidades, novas capacidades, vai ter que amadurecer para poder receber essa bênção. Então, não é que Deus está atrasado, e não é ou que Deus te abandonou, é você que não está fazendo a sua parte. Ele já fez a dele, e ele está com você nesse deserto, mas aí no deserto, a guerra é você que vai ter que levantar, você vai ter que passar por esse deserto, ele não passa por você. Já viu aquela frase, quando o professor aplica a prova, ele fica em silêncio? O professor está em silêncio, chegou a sua hora de fazer a prova é sua, o deserto é seu. Vamos viver o que tem que viver, vamos passar pelas dores, vamos amadurecer, crescer, sai do vitimismo, da murmuração, da reclamação e fala, peraí, o que eu tenho que... Qual parte minha precisa evoluir? Realmente, olha para a tua realidade e assume responsabilidade da tua parte. Porque, de novo, Deus quer te tirar dessa fase. E ele diz para você, já passou da hora. Já passou da hora, filho, você vai sair desse deserto. Vamos mudar de fase. Vamos sair dessa fase. E tomar a cruz, quando a gente pensa em acessar as promessas de Deus, né, e tome a sua cruz, o que é tomar a sua cruz? É a gente viver a vontade de Deus na nossa vida. Tomar a nossa cruz é você viver aquilo que Deus tem para você. Estou mudando aqui a luz, está ficando bem, está brilhando. É fazer a vontade de Deus na sua vida. Qual é a vontade de Deus na sua vida? E isso é tomar a nossa cruz. As pessoas acham que tomar a cruz é viver uma vida de sacrifício, uma vida de sofrimento. Não é. Tomar a sua cruz é abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Você está preparado para isso? Está preparado para não fazer só o que você quer, mas aquilo que Deus tem para você? E esse é o nosso maior desafio, é a gente tomar a nossa cruz. Tome a sua cruz e faça a vontade de Deus e não a sua. E é tão desafiador obedecer. É tão desafiador. Você mesmo não querendo, você fazer a vontade de Deus. E isso é tomar a nossa cruz. E quantas vezes você segue só a sua vontade? O seu desejo. Ana, quais são os maiores problemas para eu não acessar as promessas de Deus? Sim, claro.
Eu estou na busca da minha identidade e propósito. Glória a Deus. Eu estou sentindo essa energia maravilhosa. Verdade, Ana. Então vamos lá. Vamos compartilhar essa live também, gente. Quem quer que essa mensagem chegue mais pessoas, nós vamos agora começar a falar aquilo que nós temos que resolver em nós para poder acessar as promessas de Deus. E sabe qual que é o primeiro? Eu vou falar para vocês aqui 5. 5 maiores problemas que façam que você não acesse essas promessas. Primeiro, a distração. Quantas vezes nós ficamos distraídos? Quantas vezes o mundo, ele tira você do foco? E sabe como que o inimigo te para? Tirando a sua energia, tirando o seu vigor, fazendo com que você mexa com várias coisas para você ficar cansado, sobrecarregado e você não buscar a vontade de Deus. A gente se distrai muito fácil. A gente é bombardeado com estímulos todos os dias. Por isso que muitas vezes, quando Deus quiser falar com você, Ele vai te separar. Ele vai te tirar da confusão, do meio. Porque a palavra de Deus, quando Deus quer falar com a gente, Ele busca silêncio. A voz dele é bem sutil. Não dá para poder ouvir Deus no meio da bagunça, trabalhando, na correria, no meio de muita gente. A gente vai ter que ir para o silêncio, para o secreto. É na sutileza que Ele vai falar com você. E por que que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus? Porque a gente está na correria do dia a dia. A gente está tão distraído, tão preocupado com tantas coisas, que você não busca, que você não ouve. Cuidado com as distrações. Cuidado com o que o mundo está te oferecendo, com as ofertas do mundo. E eu acho tão engraçado que quando a gente escuta uma live dessa, né, e a gente fala, a partir de agora eu não vou distrair, porque aqui na live, a gente escutando pessoas falando, eu já vivi isso, é muito fácil você ter clareza. Você fala, não, a partir de agora não, mas na hora que você vai enfrentar a realidade, gente, o mundo ele vai te bombardear. E rapidinho você se distraiu. Rapidinho, sem perceber. Você está preocupado com outra coisa, você parou de buscar Deus, você parou de. Você se distrai. Lá em Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai, pois, primeiro o reino. Quem aqui realmente, na hora que acorda, que abre os olhos, você busca primeiro o reino? Ou a gente quer saber, você pegar o celular para ver quem mandou mensagem, ou a gente quer pegar um WhatsApp, ou você vai olhar o seu e-mail, ou pula da cama e já vai preocupar com a sua agenda cheia, né? Ou vai para a academia. A palavra do Senhor já nos diz: buscai primeiro o reino. Busca primeiro a mim. Em primeiro lugar, que tudo eu vou acrescentar. E Deus é tão maravilhoso, porque quando Jesus disse essa passagem, Jesus disse: busca o reino e a sua justiça. E aquilo que você precisar, eu vou te entregar. O que você precisa? É o de comer, é o que de beber? Seu pai não vai te abandonar. O seu pai que está no céu, ele é o seu provedor. Por que você está tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas? Busca primeiro o reino, confia em mim. Busca primeiro a justiça do reino. E a gente vai acrescentar. E ele fala mais, olha que coisa linda. Nesse versículo, ele diz que aquilo que você precisar será acrescentado. Então, as suas necessidades serão atendidas, né? A de fome, de se vestir, aonde você morar. Só que em outro versículo ele diz que o Senhor, ele atende os desejos do seu coração, os desejos do coração daqueles que o amam. Além dele te dar o que é necessário, ele ainda vai atender os desejos do seu coração. Quantas pessoas conquistaram algo que veio de Deus com uma oração, com obediência, com um pedido? Por quê? Porque está escrito na palavra que o Senhor, ele tem prazer em atender os desejos do seu coração, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, se você buscar em primeiro o reino, você vai acessar maravilhas na sua vida. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, pessoas que realmente buscam o reino. Elas vivem, gente, o extraordinário. Porque além dele atender os desejos do seu coração, além dele atender em primeiro lugar aquilo que está no seu peito, o que ele vai fazer? Infinitamente mais. Então, ele só não atende o que está no seu coração, como ele ainda faz infinitamente mais sobre a sua vida.
Ele ainda te levanta. Olha que coisa mais linda. Ele ainda te dá aquilo que você nem imaginava. Porque ele faz infinitamente mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Assuma. Fala, Deus, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É infinitamente mais aquilo que ele vai fazer. Mas para quem que ele faz? Para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam em primeiro lugar. Porque você é prioridade de Deus. Mas será que Deus é a sua prioridade? Será que realmente Deus faz, você é prioridade dele? Porque eu tenho certeza que a prioridade dele é você. Agora, e você? Está sendo ele? É aí que está. Muitas vezes nós não acessamos as promessas de Deus. Para quê? Porque nós ainda não buscamos o reino, ainda estamos distraídos. Então a gente não busca nele, a gente quer fazer na força do nosso braço. A gente quer fazer, né, se virar sozinha e não chama ele para poder participar com a gente. Porque ele está de braços abertos te esperando. Então convide Deus a poder participar da sua vida. Fala, Deus, eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver algo novo vindo do Senhor. Então busque primeiro o reino. Lá em Lucas 10, o versículo 41, 42, está escrito que respondeu o Senhor. Quando a gente lê aquela passagem de Marta, eu não sei quem já leu Marta e Maria, quando Jesus ele vai visitar a casa de Marta e Maria. Marta está fazendo aquele tanto de coisas. Marta está bem ocupada. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. E aí Jesus disse para Marta, 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 porque a Marta ela vai tirar satisfação com Jesus. Eu acho incrível, né? A ousadia de Marta. Ela vai falar, Jesus, manda Maria vir me ajudar. Eu tô aqui cheia de trabalho, eu tô aqui cheia de coisa para fazer, e Maria tá aí, sentada, manda ela vir para a cozinha. Olha para você ver a audácia. Marta ainda vai pedir Jesus para poder exortar Maria, para poder chamar Maria para poder te ajudar. E aí Jesus vira para Marta e fala, Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, apenas uma é necessária. Uma é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Gente, olha quando Jesus fala isso. Você está preocupado com tanta coisa, com a cozinha, com o que te fazer. Uma coisa é necessária. Uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte. O que Jesus fala? Para de ficar preocupado com tantas coisas. Cuidado com a distração do dia a dia. E muitas vezes a gente se preocupa com a correria do dia a dia e não tem tempo para poder buscar a Deus. Maria escolheu a boa parte. O quanto nós estamos sendo Marta no dia a dia. O quanto nós estamos igual Marta. Marta estava preocupada com seus afazeres e ela não percebeu a presença de Deus. Quantas vezes você, na correria do seu dia a dia, não está percebendo a presença de Jesus na sua vida? A presença dos pequenos milagres. Por quê? Porque está na correria. E você vive reclamando, vive murmurando. Vive nessa vida de sofrimento. E você não está vendo que ele está lá. Jesus estava do lado de Marta, na casa de Marta. E ela não percebeu. Porque ela estava preocupada com os afazeres. Cuidado com a distração. A distração faz a gente se perder do foco, do propósito de Deus. Assim como Marta, muitas vezes nós estamos ocupados com tantas coisas que nós negligenciamos o mais importante, que é ouvir a voz de Deus, que é ter um direcionamento, buscar a sua direção. Deus quer te direcionar, Ele quer te colocar mesmo no caminho, mas para isso você vai ter que não se distrair. A distração nos faz perder o foco. A distração, quando nós vivemos sem esse foco, nós acabamos aceitando várias ofertas que o mundo nos proporciona. Ofertas que nos afastam da vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente se sente sobrecarregado, perdemos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, cansados.
Então, o que deve ter de gente aqui que fala, eu faço, o resultado não aparece. Eu estou cansada, eu estou exausta e parece que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque você está buscando no mundo aquilo que só Deus pode te entregar. Cuidado com as distrações do mundo. Manda o verso. Nós estamos lendo Lucas 10, agora, né, esse versículo, do 41 ao 42, que é a história de Marta. E eu li antes, Mateus 6, 33. Gente, nós estamos ao vivo, tá? Alguém perguntou isso, são 5h29 da manhã, domingo. Domingo, gente, domingo é o primeiro dia da semana. Então, é o primeiro. Hoje, tudo que a gente fez, hoje é primícias, né? Então, a primícias, o primeiro dia para a gente poder viver a melhor semana da nossa vida. Ana, como ouvir a voz de Deus nesse mundo onde nós estamos tão distraídos? Primeira coisa, traz essa consciência de buscá-lo no secreto. Priorize um tempo de qualidade com o Senhor, em oração. Faz a leitura da palavra. Por isso que na palavra diz que o reino é tomado pela força. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, de verdade. Você não vai ter vontade de buscar a Deus. Você não vai ter, sabe, aquela sensação, eu quero ler a palavra. Não vai, eu quero ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a carne, ela odeia oração. Toda vez que você for ler a Bíblia, lá no início, né? Depois que você passa um tempo, vira prazer. Mas no começo, você vai sentir sono. Você vai sentir. Quem aqui já começou a ler a Bíblia e sentiu sono? Quem aqui começou a orar e não teve tanta vontade? Eu falo que os primeiros minutos de uma oração é só luta. Luta contra a carne. Você vai começar a orar, você não está com vontade. Você não tem. Pessoas, gente, elas preferem muito mais. É muito mais fácil você ficar a madrugada inteira assistindo uma série de Netflix do que passar a madrugada inteira orando e lendo a Bíblia. Por quê, Ana? Porque a carne é fraca. A carne não quer. Pensa, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma briga interna dos dois. Então, aqui, vai por mim. Você não vai buscar a Deus por vontade, mas você vai buscar a Deus por decisão. Escreve isso daí. Não é por vontade, você vai ter que decidir. E a decisão, eu não preciso de um sentimento. A decisão é uma ação. Então, eu não vou esperar sentir vontade. Eu não vou esperar, porque ela não vai vir. Eu vou fazer, mesmo não sentindo, mesmo não tendo vontade, porque é uma decisão. Eu preciso de buscar o reino. Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa dele. Ele está de braços abertos, mas eu preciso de buscá-lo. Eu preciso de colocar ele como prioridade. Ou você continua vivendo essa vida mediana, ou você continua vivendo uma vida medíocre. O ser humano, ele tem poder de escolha. Nós sempre tivemos poder de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, você tem o livre-arbítrio de querer buscá-lo ou não. A decisão é sua. E é uma decisão. Não espera. É igual ir para a academia. Não espera ter vontade para ir malhar. Vai ter que ir mesmo sem querer. Tem que se esforçar. Tudo que é do reino, tudo que vem do reino, eu preciso me esforçar para poder fazer. Tá? Nada vai ser prazeroso no início, não vai ser gostoso no início, mas depois sim, a recompensa depois, inclusive ela é eterna. Mas no início eu vou ter que me esforçar. E aquilo que é do mundo, que é do inimigo, sempre é prazeroso no início. Então cuidado com aquilo que é prazeroso. Abre os olhos para aquilo que vem fácil demais. Tá? Para aquilo que vem na bandeja para você. O inimigo, ele atua na nossa vida, sim, para poder, porque ele sabe que a carne é fraca, e ele sabe que a nossa carne quer prazer o tempo todo. Então, o inimigo não quer que você jejua. Você acha que ele quer? Lógico que não. Ele quer te empanturrar de comida. Você acha que o inimigo quer realmente que você faça algo, que você vai renunciar às suas vontades? Ele não quer. Ele quer te deixar cada vez mais conectado com as vontades da sua carne, com as vontades carnais. Então, busque esse tempo de qualidade, se esforce na oração, reduza os ruídos, reserve momentos de silêncio. Não dá para ser na correria do dia a dia. Não dá, gente, Deus não tem pressa, em Deus tem descanso. Se você quer buscar Deus na pressa, Ele não vai falar com você. Você vai ter que buscar um tempo de descanso com Ele, um tempo de... Por isso que acordar de manhã é maravilhoso. A gente acordar aqui 5 horas da manhã, todo mundo está dormindo. É um tempo de você vai ter um tempo com Ele de verdade. E pratique a obediência. Obedecer é fácil, Ana? Não, não é.
Deus até fala com todos nós, mas nós temos que ter disponibilidade para poder obedecer. Eu preciso ter um coração disponível. Eu preciso olhar e falar assim, deixa eu fazer a vontade de Deus. Ana, como é que eu obedeço? Eu preciso de intimidade. Eu preciso de ouvir a voz dele. E aí, é o segundo. O primeiro é distração. Quem está seguindo aí certinho. O segundo é a falta de intimidade com Deus. Nós ainda não temos intimidade com o Senhor. A gente ainda não o busca para identificar a sua voz, para poder realmente obedecer, sabe? Essa intimidade, ter ele como amigo, como para poder me direcionar. Ana, como é que eu busco essa intimidade com Deus? Lá em Jeremias 29:13 está escrito: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o meu coração. Olha que coisa, gente. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão se me procurarem de todo o seu coração. Então, como é que você começa a ter intimidade com Deus? Primeiro, você precisa buscá-lo. E não é só buscar a Deus, é buscá-lo de todo o seu coração. De todo o seu coração. É você rasgar o seu coração para o Senhor. Isso é intimidade, é falar a verdade, é sinceridade, é conexão, é você buscar um momento onde você realmente se entrega de todo o seu coração. Em Tiago 4:8 está escrito: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vocês. Posso te falar algo? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus, ele vai atender aos seus desejos, ele vai te ouvir se você buscá-lo. Se eu tenho um compromisso com Deus, ele vai ter compromisso comigo. Se eu buscá-lo, eu vou encontrá-lo. E de todo o meu coração. Por que falo de todo o coração? Porque o todo o coração é tão engraçado porque as pessoas buscam a Deus só no problema, só na dificuldade. Né? Então, assim, eu tenho um Jesus self-service. Né? Quando ele serve para mim, quando eu estou precisando, eu busco. Quando eu estou na alegria, eu não preciso de Jesus. Buscar o Senhor é buscar a todo momento, é todos os dias. Novamente, ter Ele como prioridade. Independente da tua vida. Por isso que toda oração é Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 8, tá? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Por quê? Porque a gente só busca quando está no problema. E não é. Toda oração a gente começa dando graças. A ti rendo graças, Jesus. Vamos fazer um boot aqui poderoso. A ti rendo graças porque o Senhor é bom. Então a gente agradece. Pode estar passando o problema que for. Comece agradecendo a Deus. Eu não vou só agradecer Ele nos momentos onde eu estou precisando, onde eu não vou buscar Ele só quando eu estou precisando, eu busco Ele a todo momento. Em João 15:7 fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós, pedireis o que quiserdes e vos será atendido, concedido. Gente, isso é poderoso demais. Se a gente conseguir realmente entender que Deus, ele está aqui ao seu favor, que Deus quer que você, ele é o maior interessado em fazer você prosperar, em fazer você crescer, em fazer você acessar as promessas dele. Ele é o maior interessado. É a gente que não faz a nossa parte. Olha o que está escrito em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós. E a gente tem que permanecer. Sabe o que é fácil? Não é difícil você decidir buscar a Deus. O mais desafiador é você permanecer em Deus. É todos os dias, é constância. O reino, ele exige de nós constância, dia a dia. Não é uma vez por semana, não é só no domingo, é todos os dias, constância. Permanecer. O problema não é ter fé, é permanecer na fé. Não, eu sou uma mulher de fé. Aí na primeira tempestade, você duvida de Deus. Que tipo de fé é essa? Permanecer. E aqui, Jesus nos chama para esse lugar de permanência. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Gente, olha isso. O que Jesus está falando aqui? O que Deus está dizendo aqui? O que você pedir para mim, eu vou conceder a você, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em você.
Buscar intimidade com Deus, ela é construída por meio da oração, da constância, de todos os dias, da leitura da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Muitas pessoas querem, eu acho tão maravilhoso, né? Eu quero acessar Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero acessar, mas quanto você dedica a Ele? Porque quando a gente fala da palavra, na verdade, isso aqui é só um transbordo. Eu vivi no secreto em primeiro lugar. Quanto tempo só você, no seu secreto, com Deus, você está dedicando? Quanto tempo você o busca no silêncio? Só você e ele. O quanto você dedica para ler a palavra? Quando nós não buscamos a Deus, nós não conseguimos confiar nos planos dele. E a nossa fé enfraquece, porque eu não conheço aquele Deus que eu sirvo. Se eu não conheço o Deus que eu sirvo, eu vou desconfiar que aquilo não vai dar certo. Tem um negócio, gente, que uma vez eu escutei, que virou minha cabeça, que falou assim, que o diabo tem mais fé em Deus do que a gente. Olha que coisa louca. Como assim? Nós somos cristãos. Ele tem mais fé em Deus do que você, porque ele já viu que tudo que Deus disse foi cumprido. Ele sabe que vai ser cumprido. Ele não tem dúvida nenhuma. E a gente tem. Você não confia em Deus. Você não confia nos planos dele. Qualquer probleminha você perde a fé. Quando a sua fé é testada ali, você dá um passo para trás. Mas isso por quê? Falta intimidade. Se eu não conheço o Deus que eu sirvo, eu vou duvidar, eu vou achar que não é capaz. Agora, se você lê a palavra, se você vê tudo que Deus já fez, a palavra vai aumentar a sua fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. A sua fé é aumentada, você fala assim, não é possível. Se Deus deu a visão, ele dá a provisão. Se Deus abriu os caminhos, ele vai estar comigo, ele não vai me abandonar. É uma fé, é uma certeza da presença dos planos dele para a nossa vida. É uma confiança. O que falta muitas vezes? A gente confiar mais em Deus. Somos ainda homens e mulheres de pouca fé. A gente ainda titubeia várias vezes, né? Dá um passo para trás, porque falta essa intimidade. Falta esse relacionamento. E aí a sua fé ela enfraquece. A falta de intimidade, gente, é como se você tivesse uma amizade e você não comunicasse com ela. Pensa os seus amigos. Pensa as pessoas que você convive. Imagina você distanciando essa pessoa. Você não vai ter intimidade, você vai ver essa pessoa, sei lá, 1 ano, 2 anos depois, você vai, não, nem te reconheci. Não vai reconhecer mesmo, não. Não tem relacionamento, intimidade. Acabou, tô te vendo só de vez em quando. Ana, como é que eu busco intimidade com Deus? Ana, estava orando e lembrei do 459. Você está aqui, que lindo, seja bem-vinda, meu amor. O que eu preciso, Ana? Estabeleça um horário de oração, de leitura da palavra, todos os dias. Crie um ambiente para encontrar a Deus, um ambiente de secreto, um ambiente que é seu e dele, livre das distrações. Tira celular de perto. Eu acho engraçado pessoas que leem a palavra e ficam... Lê a palavra, fica lendo, buscando a Deus com o celular do lado. Aí chega uma mensagem de WhatsApp, ela para, dá uma lida e volta. Sabe, tira a distração. O tempo dele é o tempo dele. E comece a confiar mais no caráter de Deus. Mesmo você não entendendo os planos, confie. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Se ele falou, ele vai cumprir. Aumenta a tua fé. E aí eu quero dar aqui o terceiro. Eu não sei porque que tá dia 23, gente. Hoje é dia 24, né? Aqui, ó. Hoje é dia 24, às 5h43 da manhã. Mas eu não sei porque os meninos digitaram errado. Depois eles consertam aqui, tá? Depois eles mudam. Mas estamos ao vivo, domingo. Todo mundo aqui acordou cedinho. E aqui, deixa eu falar algo. A terceira. Então, primeira, distração. Segundo, falta de intimidade. Qual que é o terceiro, Ana? Alguém já falou isso aqui nos comentários. Porque eu li esses comentários aqui enquanto estavam falando. Que é vigiai. Nossa, isso aqui é poderoso demais. Vigia, gente. Vigia. Abre os olhos. Aqui em 1 Pedro 5:8 está escrito, 1 Pedro, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, vosso adversários, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar.
Em Efésios 4:27 está escrito, não deis lugar ao diabo. Em Mateus 26:41 está escrito, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigia. Por isso que o vigiai vem até antes de orar. Por quê? Porque nós temos que estar despertos. Gente, cuidado com as coisas que você faz no dia a dia. Deixa eu falar algo aqui, que eu até falei numa live, acho que foi aqui no 459 mesmo, mas quem não ouviu, essa palavra é para você. Para você se levantar hoje, fechando todo tipo de brecha da sua vida. Deus, ele é soberano. Deus faz o que ele quiser, no momento que ele quiser, quando ele quiser. O diabo não. O diabo, ele só consegue atuar na sua vida se tiver legalidade. A gente tem que permitir que ele entre na nossa vida. Senão ele não consegue tocar em você. E por que muitas vezes ele entra? Porque nós deixamos brechas. Nós deixamos portas abertas. Por que eu estou falando para vocês vigiai? Vigia, fecha as brechas, regulariza a sua vida. O que hoje está dando permissão na sua vida para o inimigo poder atuar? Tem muitas pessoas aqui que a vida não anda. Parece que o relacionamento é desafiador, financeiramente a pessoa não consegue prosperar, ela vive doente, né? Uma doença atrás da outra. Cuidado, o mundo espiritual ele é muito mais real do que você pode imaginar. E ele está acontecendo o tempo todo. Tem coisas que você precisa de rever na sua vida, fechar brechas. Ana, como é que eu abro brecha para o inimigo? Tudo aquilo que eu faço está lá em Gálatas 5, que é frutos da carne. Tem os frutos do espírito, mas tem aqueles que são da carne. Quando eu minto, o inimigo é o pai da mentira. Falou uma mentira, abriu legalidade. Quando eu sou falsa, quando eu sinto inveja, orgulho, quando eu faço mal para o meu irmão, quando eu, toda vez que eu cometo um pecado, toda vez que eu faço algo, eu abro brecha. Quando eu traio, quando eu caio em algum tipo de vício, pornografia, né? Toda vez quando eu faço algo que abre brecha na minha vida, que é pecado, eu dou legalidade para o inimigo atuar. Então, vigia. O que hoje você está fazendo na vida que abre legalidade? Gente, até música. Até música. Tem algumas músicas do mundo que elas são praticamente portais. Músicas que fazem você trair o seu marido, trair a sua esposa. Músicas que você está ali cantando, está nem sabendo o que você está fazendo. Cuidado, vigia, vigia. Aquilo que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está assistindo, vigie os ambientes que você está frequentando, fecha todo tipo de brecha, vigiai. Para quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor, ele quer te atacar, ele quer só ver alguém que está com a porta aberta para ele poder atuar. Então, muitas vezes, não é porque, nossa, aconteceu isso, o inimigo está querendo me parar. Não, é você mesmo, tem brecha aberta. Para de colocar a culpa no inimigo, aquilo que tá nas suas mãos fazer. A gente tem escolhas erradas, a gente faz coisas erradas e depois coloca a conta no inimigo. Não, é você mesmo. Fecha a brecha, regulariza a vida. Pessoas que estão juntas e não são casadas, casa, regulariza. Vai lá no civil, vai na igreja, fecha essa brecha. Tem tantas. Se a gente for parar para poder olhar, a gente vê quantas brechas a gente tem na nossa vida. Né? Quantas vezes a gente faz coisas que são erradas? Ana, como é que eu regularizo então? Me conta, porque eu já vi aqui um monte de brecha que eu já cometi. Gente, nós vivemos o tempo da graça. Quando eu disse no início da live que Jesus levou sobre si, tudo está na cruz. A nossa salvação está na cruz. Como é que eu fecho brecha, Ana? Me arrependendo e acessando o sangue de Jesus, a cruz. Se arrepende dessa mentira, arrepende dessa vida de pecado, esse pecado de estimação, se arrepende, muda de rota. Deus, me ajuda a sair desse lugar, eu quero fechar essa brecha. Me dá força, por isso que nós precisamos dele, porque sozinhos nós vamos cair, a carne é fraca. Eu preciso do Espírito, eu preciso dele em mim, para poder me fortalecer. Vigia, gente, a vigilância, ela é essencial para fechar brecha. Brechas que permitem legalidades espirituais. O que eu preciso? Buscar a santificação. E essa santificação me aproxima de Deus e me protege.
desses ataques espirituais, me protege. Quando eu falo, o que é santificar, Ana? Me santificar é buscar essa purificação, é buscar na cruz. Vai na cruz, tá tudo lá, gente. Tá tudo na cruz. Você fala, Deus, me ajuda. Deus, me mostra, né? Me traz para mim. Tira o que está no oculto. Eu quero limpar, eu quero me purificar. Quando a gente não vigia, a gente cai nas armadilhas. Você vai perceber, quando você não está atento, o inimigo ele te toma, porque a carne é fraca. Então, confesse os seus pecados para Deus. Confessa, vigia, fecha brecha, todo tipo de brecha. Ana, como vigiar? Primeira coisa, examina seu coração. Olha as suas atitudes diariamente. O que você faz todos os dias? Sabe assim, vê, olha, isso aqui desagrada. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Peça a Deus, como Davi pediu. Pai, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau nele. Me purifica, me dê um coração novo. Ele falou, cria em mim um coração puro. Peça ao Senhor, confesse os seus pecados, vai renovando a sua aliança com Deus. E cuidado, gente, cerque-se de pessoas e ambientes que fortaleçam a sua fé. Cuidado com ambientes e com pessoas, com lugares que vocês estão frequentando, porque pode sim abrir legalidade. Esse vigiar, para mim, ele é tão importante, sabe? Se vocês tivessem uma noção do quanto é valioso a gente ficar desperto, atento, sabe? O tempo todo, é 24 horas por dia, vigia, 24 horas por dia. Para você não cair em tentação. Porque ela está aí, ó, só esperando você baixar a guarda. Nós temos vigilante aquelas pessoas que estão despertas, elas estão sempre atentas. Não durma sem oração, não durma sem o azeite do Espírito Santo. Gente, vigia o tempo todo, o tempo todo. Busque, sabe, essa blindagem. O quarto, Ana, então, primeiro, distração. Segundo, intimidade com Deus, falta de intimidade. Terceiro, vigiai. E qual que é o quarto, Ana? Me conta. Alguém já disse aqui também. Eu li aqui nos comentários. É a renúncia. Por que a gente não acessa as promessas de Deus? Porque a gente ainda não renunciou às nossas próprias vontades. Deus, ele não olha por ordem de chegada. Ele olha por ordem de renúncia. Tem muita gente que tem muito tempo já que fala de Deus, que lê Deus, mas ainda não renunciou. O seu ego, as suas próprias vontades. Aí chega um, acabei de chegar, mas essa pessoa, ela renuncia à própria vida para seguir a vontade de Deus. A renúncia, ela está conectada com a obediência. É aquele que obedece, porque aquele que obedece renuncia. Abre mão. Quando o Senhor me falou, abre mão de tudo, Ana, e vai morar na França. Foi fácil para mim? Não, não foi. Eu abri mão de meu cargo, eu estava como CFO do Pablo, né? CFO de todo o nosso ecossistema, vice-presidente. Eu estava no auge da minha carreira no Brasil, sabe? Assim, tendo mentorias, crescendo muito, estava com vários projetos. Deus falou, abre mão de tudo, faça as malas e vai para a França. Gente, olha para você ver, eu mudei de país. Cultura nova, língua nova, clima novo, fuso horário novo, comida nova, moeda nova, tudo novo. Língua, pensa. E eu fui eu, meu esposo e meu filho. A gente viemos para a França. E aí você pensa assim, fala, Ana, como? Aí eu falei, vou falar, isso é renúncia. É abrir mão e falar, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha mais. Dá medo, o frio na barriga, mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Isso é obediência. Quando eu pedi demissão de 15 anos de banco, foi a mesma coisa. Eu estava 15 anos no banco, eu tinha acabado de ser promovida. Eu ganhava um salário maravilhoso no banco, de 15, 20 mil reais, um salário acima da média de todo mundo. Eu pedi demissão, fiz as minhas malas e mudei para Alphaville, sem ter emprego, sem nem conhecer ninguém em Alphaville. Obediência. Sabe o que mostra o seu crescimento espiritual? O nível de renúncias que você é capaz de fazer. Gente, o que mais faz o diabo tremer em relação a você não é você falar de Deus, é o nível das suas renúncias. Porque se ele começa a lidar com alguém que renuncia à própria carne, como é que ele vence você?
Ele coloca comida, você faz jejum. Ele coloca ali um homem bonito, uma mulher bonita para te tentar, para atrair seu casamento, ou você fala que não, você ainda é fiel. Ele te coloca várias tentações ali para poder te distrair, você fala não, não para bebida, não para droga, não para o sexo, não para comida, você entra em jejum, não. Como é que esse inimigo vai conseguir te tentar? Como que ele vai abrir brecha na sua vida? Se você renuncia os prazeres, renuncia a carne. É fácil, Ana? Não, não é. Não é. Mas quando a gente entende a vontade de Deus e você começa a buscar ao Senhor, a vontade dele é soberana a sua. E aí você consegue vencer a sua própria carne. Entende? O inimigo, ele treme diante de uma pessoa que renuncia os seus próprios prazeres. Porque ele não consegue te parar. Como que eu vou abrir legalidade para parar essa mulher? Como eu paro esse homem? Que tudo que eu faço, ele fala que não. Ele não cai em tentação, ele está vigiando. A carne dele, o espírito dele é forte. O espírito dele, porque a gente tem uma guerra, uma luta interna. Uma luta 24 horas, carne e espírito. Carne e espírito, o tempo todo, o tempo todo. Ana, quem que ganha? Quem você está alimentando mais. Quem você está alimentando? Mais a carne ou mais o espírito? É quem vai ganhar. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Quem você está alimentando mais? É o seu espírito. Você ouve louvores o dia todo. Você entra em oração, ore sem cessar. Você busca a palavra de Deus. Você fecha as brechas na sua vida. Você entra em jejum. Quem que você está fortalecendo mais? O espírito ou a carne? É esse que vai ganhar. Nessa luta. Essa luta diária que nós temos. E muitas vezes nós alimentamos muito mais a carne. Ana, como que eu alimento o meu espírito quando eu renuncio? Lá em Lucas 9:23 está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu já falei desse versículo aqui. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar as suas vontades. É negar os prazeres da sua carne e atender à vontade de Deus. Não é fácil, gente. Acredita em mim. Não é fácil. Em Mateus 19:29 está escrito: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Olha que linda essa passagem de Mateus. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais. Sai da tua terra, sai da tua parentela, Abraão, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Vai atender a minha vontade. Renuncia, Ana, o seu cargo, renuncia o seu emprego, abre mão, faça as malas, vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai para uma nova terra, para uma nova nação. Abre mão de tudo, isso é renúncia. É fácil renunciar? Não, não é. Pelo contrário, são só para os fortes. Por isso que na palavra diz, né, que nem todos são escolhidos. Não são todos que vão reinar mesmo, não, gente. O reino não é para todo mundo. De verdade, poucos vão reinar. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que se escolhem. Você acha que eu era a mulher mais capacitada para poder ir para a França? Você acha mesmo? Lógico que não. Talvez tinha mulheres ou homens que já sabiam até falar francês, que tinham pessoas aí que tinham até mais posicionamento. Mas por que que Deus envia? Porque ele olha coração. Ele não vê aparência. O coração tem que estar disponível. Se você tem um coração disponível, o Senhor vai te usar. Porque se eu entreguei o meu coração para ele, eu não vivo mais por mim, mas sim Cristo vive em mim. É a vontade dele que vai prevalecer e não mais a minha. Por isso que muita gente tem um relacionamento com Jesus muito travado em religiosidade. O Senhor não está preocupado com aquilo que você está fazendo. Ele só quer o seu coração. Aquilo que você faz diz muito sobre a tua vida terrena. Por quê? O que você semear, você vai colher. Então, se você fizer mal, se você pecar, aquilo vai voltar. A justiça divina é soberana. Então, aqui na terra, você vai receber
tudo aquilo que você está fazendo. Agora, para Deus, Deus só quer o seu coração. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai dele começou a julgar esse filho pródigo. O pai dele falou para ele: você levou meu dinheiro, você gastou meu dinheiro com bebida, com prostituta. Gente, o pai não quis nem saber o que o filho fez enquanto estava fora de casa. Na hora que o pai viu o filho, ele falou: para tudo e faz uma festa. Mata o novilho. O meu filho voltou para casa. Eu não quero nem saber onde você esteve, o que você fez, os pecados que você cometeu. Eu só quero comemorar porque você voltou para casa. É isso que Deus tem com a gente, esse relacionamento. Ele não está preocupado com aquilo que você faz. A gente que tem que estar preocupado. Por quê? Porque é eu que tenho que plantar sementes boas. Se eu estiver pecando, fazendo mal para as pessoas, eu faço mal para mim mesmo, em primeiro lugar. A justiça ela vai ser cumprida. Aí a vida fica difícil e eu não posso botar a conta em Deus nem a conta no diabo. É minha mesmo, é eu que estou plantando semente ruim. Então eu vou colher. Não tem como eu plantar maçã e colher banana. Isso mostra muito o meu comportamento, a vida que eu vou viver na terra. Agora, para Deus, Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração, um coração disponível. Olha para Davi. Davi, gente, ele errou tanto. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi roubou, Davi matou. Olha tudo que Davi fez. E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não olha para o seu pecado, Deus olha para o coração. Davi tinha um coração quebrantado, um coração arrependido, contrito, um coração do Senhor, um coração humilde, simples, humildade, coração, que foi diferente de Saul. O Espírito de Deus estava sobre Saul. E chegou num certo momento que o Espírito de Deus saiu de Saul. Olha o que é isso. Por que o Espírito de Deus saiu de Saul? Porque Saul desobedeceu. Foi pelo orgulho. Olha que coisa. A gente para e vai ler a palavra de Deus, a gente tem que ter esse discernimento. A desobediência, o orgulho, fez com que Saul saísse da presença de Deus. O que fez Davi, mesmo pecando, ser um homem segundo o coração de Deus? O coração dele estava em Deus. Por isso que, se Deus vê em você um coração disponível, um coração humilde, simples, ensinável, arrependido, contrito, quebrantado, é só isso que ele precisa. E aí ele realmente vai ser um canal de vida aqui na Terra. Ele vai te usar. Ele vai te falar: larga tudo e vai para tal lugar. Você vai largar e você vai ir. Você não vai questionar. Você não vai falar: mas eu não tenho condição, mas eu não sou capaz, mas eu não sei o quê. Se meu Deus está mandando. Gente, quem sou eu para questionar? Intimidade. Saber que ele é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Um Deus que cumpre aquilo que ele fala. E todo aquele que deixar pai e mãe. Eu lembro quando eu fui daqui, quando eu fui para a França, foi muito desafiador para a gente. Por quê? Porque eu deixei tudo para trás. E eu lembro aquela canção que fala, né? Eu só tenho você. E mais ninguém, eu não tenho para onde voltar, só tenho você, palavra de vida eterna. Eu cantava aquela canção, eu chorava e eu orava para Deus, falava: Deus, agora sim eu só tenho você. A gente não tem para onde voltar. Nós não temos mais casa, nós largamos tudo, deixamos tudo para trás e viemos para a França com 2 malas, cada um. Eu só tenho você. E a tua palavra de vida eterna é um nível de obediência, de renúncia. E aí eu faço essa pergunta para vocês: o quanto vocês têm renunciado? Qual é o nível de renúncia na vida de vocês? Lembra que eu estou dando aqui os 5 fatos que nós precisamos desenvolver para acessar as promessas de Deus? Nós estamos no 4º, que é renúncia. O quanto você tem renunciado? A renúncia ela é essencial para poder viver os milagres de Deus. Jesus disse: negue a si mesmo. Significa abrir mão dos seus próprios desejos para atender à vontade de Deus e não a sua. E na oração do Pai Nosso fala isso, né? Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós não conseguiremos viver as promessas de Deus enquanto a gente insistir viver para nós mesmos. Enquanto você for egoísta, enquanto você quiser viver só para si, eu me basto, eu sou autossuficiente, eu sei fazer as coisas. Olha a tamanha soberba. Tira essa autossuficiência de você.
Tira isso da sua vida, você não é suficiente, você precisa do Senhor. Jesus é suficiente, é Ele, não é você. Você sem Jesus, você é um pecador, uma pecadora, fraca, falho. A parte boa que há em nós é a parte onde Deus está. Tira Deus da nossa vida e vê o que que sobra. Tira Jesus da sua vida e vê o que que sobra. Nada. Sobra nada. Sobra pecado. Sobra carne. Vira o pó da terra. Tira o sopro do Espírito da sua vida. É a gente viver na dependência de Deus. Viva nessa dependência. Olhe para ele e fala: Deus, não sou mais eu que vivo em mim, mas você. Eu não quero viver para mim mesma mais. Eu quero viver os teus planos, a tua vontade. Porque muitas pessoas veem o Pablo, né? Veem pessoas que estão acessando o favor de Deus e parece que Deus ama mais eles, né? Parece que eles são pessoas extraordinárias. Não, não são. De verdade, ele não é uma pessoa extraordinária. Ele só está cumprindo o seu chamado. Ele só está atendendo a um chamado de Deus para a vida dele. Ele só está obedecendo. É tão simples. É tão simples. Você quer também viver o que ele vive? Obedece. Renuncia. Muita gente olha e fala: meu Deus, eu quero ter isso. Mas você está disposto a renunciar ao que essas pessoas renunciaram? Está disposto a largar tudo e mudar de país? A largar emprego? A largar, abrir mão, né, do seu recurso? A deixar sua família? Está disposto, né, a fazer, deixar pai e mãe? Será que a gente está disposto a pagar o preço, a negar a nós mesmos? Essas pessoas que a gente vê vivendo vidas extraordinárias, elas só estão cumprindo o seu chamado. E acredite, não é fácil. Não é fácil, tem que renunciar. Tem que abrir mão. Acordar de madrugada, fazer live, transbordar, aguentar perseguição. Estudar, adquirir conhecimento, amadurecer, ajudar pessoas. Não é fácil mudar de ambientes. Mas quando a gente decide a não viver mais para nós mesmos, a chave muda, sabe? Você fala: não, peraí, eu não vou viver mais o que eu quero. Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Ore pedindo força para Deus. Fala: Deus, eu já fiz tanta essa oração, liberta-me de mim. Liberta-me de mim mesmo. Me protege das minhas vontades. Peça a Deus para afastar de você tudo aquilo que te afasta dele. Coloque a vontade de Deus acima das suas. Ore pedindo isso. E lembre-se da recompensa que vem com a obediência. A recompensa, ela é eterna. Não é imediata. O inimigo te dá prazer imediato, recompensa momentânea. Chega agora na sua mão. A recompensa é imediata. Para Deus, não. A recompensa é eterna. Por isso que é tão desafiador. Você fazer as coisas de início, esperando algo que ainda não chegou. Por isso que eu falei que o reino precisa de esforço. E agora nós vamos para a última, para fazer uma oração poderosa, porque eu quero realmente profetizar sobre a vida de vocês, que a gente acesse as promessas de Deus. Nós vamos, tudo aquilo que a gente falou, nós vamos selar essas palavras. Nós vamos realmente alinhar o nosso coração ao Deus, vamos fazer um boot poderoso, tá? A última, a quinta e última, o quinto e último problema que faz a gente não acessar as promessas de Deus para a nossa vida: ansiedade. Nossa! Sabia que um dos maiores problemas do mundo é a ansiedade? É a preocupação. É a gente viver preocupado com o que vai acontecer. Ou então, a viver no passado. Ou eu estou muito no passado, ou eu estou muito no futuro. E eu não vivo o presente. E Deus se revela para mim no presente. É só no presente que eu carrego a presença de Deus. Eu preciso do presente. Eu preciso do aqui e agora. Eu preciso de estar aqui para carregar a promessa de Deus. A presença eu só consigo estando presente. E se eu estou ansiosa, se eu estou preocupada demais, eu não consigo acessar. Lá em Filipenses 4, 6, 7, capítulo 4, versículo 6, 7, tem aquele versículo, né, famoso: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por nada. O que hoje está tirando a paz do seu coração? A ansiedade tira a paz do nosso coração.
A ansiedade faz a gente não viver as promessas. E se você não tem paz, você não frutifica. Se um coração que não está em paz não consegue frutificar. É um coração pesado. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, oração de novo, e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, olha para mim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você estiver ansioso, olha a palavra, o que está pedindo? Entre em oração, em súplicas e com ações de graça, e apresente os seus pedidos a Deus. Você está ansiosa? Ao invés de ficar preocupada, bota o joelho no chão e vai orar. Deus, eu estou ansioso com isso e isso. Eu entrego isso nas tuas mãos. Primeiro, dá graças, com ações de graças. Senhor, a ti rendo graças nesta manhã. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Eu estou preocupada com isso, isso e isso. Eu entrego isso nas tuas mãos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando a gente lê a palavra, é tão leve, sabe? A gente lê a palavra e a gente sente assim, o problema é colocar em prática. Olha o que Deus está falando. Está ansioso? Procura assim, palavras na Bíblia para ansiedade. Vai te trazer esse versículo. Aí você vai ler, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, peraí, eu estou ansiosa. A palavra está falando para eu não andar ansioso. Mas ela me dá o caminho. Mas, em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente sua preocupação para Deus. Então, peraí, está mandando eu orar e eu suplicar os meus pedidos com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá ao meu coração. E ele me guardará. Em Mateus 6,34 está escrito, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Gente, quantos de nós vivemos na ansiedade? Quantos de nós vivemos preocupados com o dia de amanhã? Quantos de nós não vive as promessas de Deus porque a gente vive esperando algo, vive preocupado com algo? Aqui, não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. O presente é o maior presente que Deus nos entregou. É o hoje, é o agora. E assim, a gente só tem hoje. Eu só tenho agora para poder cumprir aquilo que precisa, para poder cuidar de mim, da minha família. Amanhã, o ontem já passou, amanhã nem existe ainda. E o meu futuro eu escrevo hoje. Aquilo que eu vou viver amanhã, no meu futuro, eu estou fazendo agora. Então é só no agora que eu consigo mudar a minha realidade. Para que eu vou andar ansiosa? Basta cada dia, um dia de cada vez. Viva o hoje. Lá em Salmo 55:22 fala, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os sustentará. Entregue o seu fardo para Ele. Quantas vezes eu já orei para Deus assim? Já falei, Deus, eu entrego para Ti. Eu estava tão preocupada e eu fui consagrando a Ele tudo, meus problemas, minhas preocupações, eu fui entregando na mão dEle e trouxe essa paz no meu coração. Por que a gente não faz isso? Porque você não confia no Deus que você serve. Porque você ainda tem dúvidas. Porque se você tem fé e você crê nesse Deus, você lê a palavra e fala, Deus, ore decretando a palavra. Conforme a palavra do Senhor está escrito, em Salmos 55:22, se eu entregar as minhas preocupações ao Senhor, você me sustentará. Então, Pai, conforme a tua palavra, que eu tenho fé, eu te entrego agora as minhas preocupações. Eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. E levanta. Creia, confia, ore. Cuidado com a ansiedade, gente. Ana, você não tem noção a unção que você traz no meu coração. Glória a Deus, Evandro. Evandro, que bom. Então, tira essa ansiedade do seu coração. Nós vamos fazer um boot agora. Gente, 1h13 de live. Meu Deus, 6h13 da manhã. Amanhecendo o dia, lendo a palavra. Tem coisa mais linda, não tem, né, gente? E nesse domingão, para a gente realmente acessar as promessas de Deus essa semana, qual que é a reflexão que a gente tira, então, da ansiedade? Que a ansiedade nos rouba do presente. E ela nos impede de confiar na provisão de Deus. Confia que o seu Deus te entregará e te dará tudo. Ele não te abandona. Quando nós nos preocupamos excessivamente com o futuro, nós deixamos de descansar nas promessas de Deus.
e nós nos tornamos ineficientes no dia de hoje. Você não faz o dia de hoje dando o seu melhor, porque a sua energia está lá no amanhã. A gente está no aqui e agora, no estado presente, faz com que a gente viva os milagres. Eu preciso estar aqui agora, inteira. Aqui agora eu estou fazendo essa live. E aqui agora, eu não estou preocupada com daqui a pouco, depois, não, eu estou 100% aqui, eu vivo isso daqui. Assim nós temos que estar em tudo que você faz no dia. 100%, não tem como ficar 100%, mas 80% você tem que estar no momento presente. Viver o presente. Ana, como eu venço a ansiedade? Leia a palavra de Deus, medite nas promessas de Deus e lembre-se que Ele é fiel. Acredita, confia que Ele está no comando de todas as coisas, que o futuro a Deus pertence. Então, gente, os planos. Deixa eu decretar uma palavra para vocês aqui, que ela é muito forte. Os planos de Deus para a vida de vocês vão ser cumpridos. Aquilo que Deus escreveu, borracha nenhuma apaga. Se você ficar preocupado e ansioso, você vai piorar as coisas. Confia nele, confia que ele que o futuro, o seu futuro, ele já escreveu. O que eu preciso então? Dar o meu melhor aqui no presente. Viva um dia de cada vez. Desfrute do seu presente. O Pablo fala muito isso, né? Um dia que não foi desfrutado é um dia que não existiu. E pessoas que vivem ansiosas não conseguem desfrutar o seu dia. Não conseguem descansar em Deus. Vive com o pensamento acelerado, vive com a mente falando, preocupada, né? Vive ali afobada, com pressa para fazer as coisas. Nesse lugar você não consegue descansar, confiar e viver o momento presente. Gente, vamos fazer a nossa oração. Eu quero que a gente feche os olhos agora. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Ana, por onde iniciar a leitura da Bíblia para quem não tinha costume de ler? Olha, eu comecei a ler por Provérbios, aí cada dia eu lia um Provérbios, que é maravilhoso, sabe? São 31, então você pode começar um mês inteiro, cada dia do mês você lê um. Tem os Salmos, mas quem quiser ler a palavra, né, de Deus assim, eu recomendo também a história de Jesus. Então comece pelos 4 evangelhos. Tá? Começa ali pelo Evangelho de Mateus ou o Evangelho de João, é maravilhoso para você se apaixonar por Jesus. Leia o Evangelho de João, todos são muito poderosos, sabe? Para você começar ali no Novo Testamento. E não vai ter muita vontade, não, você vai ter que decidir ler mesmo, porque o início, gente, não é fácil, sabe? É uma luta, tá? Percebe assim, quando você começa a orar, os 5 primeiros minutos, você não está orando ainda, é uma luta contra a sua carne. Não desista. A carne está ali. Estou cansado, estou com sono. Você começa a abrir a boca. Quem já começou a orar, ler a Bíblia e deu sono? E começou a abrir a boca? É a carne. Então, a gente tem que vencer isso, sabe? Vencer mesmo, todos os dias. Então, vamos para a gente poder finalizar. Fecha seus olhos. Vamos fazer aqui o nosso boot poderoso para a gente poder iniciar essa semana da melhor maneira possível, para poder começar nesse domingo acessando as promessas de Deus. É isso que eu quero e que eu declaro e profetizo sobre a vida de vocês. Que vocês possam acessar as promessas. Que Deus possa trazer um novo nível de clareza, de discernimento para todos vocês. Feche os olhos e vamos orar. Respira fundo, faz 3 respirações profundas. Pai, a Ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Pai, pela Tua presença. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa live, nesta manhã. Obrigada por falar ao nosso coração. Obrigada, Jesus, porque a Tua misericórdia ela é renovada todas as manhãs. E hoje nós alinhamos o nosso coração ao Teu. Nós acessamos, Pai, essa misericórdia e nós limpamos o nosso coração. Pai, nos perdoa, nós reconhecemos nossas falhas, nós reconhecemos nossos pecados, nós confessamos. E nós reconhecemos que precisamos de Ti, Jesus, nas nossas vidas, que sem Você somos nada. Nós exaltamos o Teu nome e declaramos que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigada, Jesus, por Tua fidelidade e Teu amor incomparável.
Senhor, nos perdoa por te extrair tantas vezes. Pai, nos perdoa por muitas vezes não buscarmos em Ti como prioridade, por deixarmos brechas abertas e não confiarmos no Teu plano. Senhor, hoje o Senhor nos trouxe tudo que temos que trabalhar em nós para poder acessar as Tuas promessas. Então, lava-nos com Teu sangue e renova o nosso coração. Eu quero que você visualize agora como se estivesse derramando uma chuva, a fonte, o rio de águas vivas, no topo da sua cabeça e está te lavando, te purificando. Pai, tira tudo que está no oculto e traz para a luz. Nós queremos fechar, Pai, todo tipo de brecha. Nós queremos te buscar, Pai, como prioridade nas nossas vidas. E eu te peço, Senhor, acende no coração dessas pessoas o desejo de te buscar. Que a nossa fome e a sede seja muito mais pela tua palavra, pela tua presença, do que qualquer por outra coisa. Pai, nós clamamos por clareza e discernimento. Ajude-nos a ouvir a tua voz e permanecermos firmes no teu propósito, fechando todas as brechas. Pai, nos ajuda a renunciar os nossos próprios desejos para viver segundo a tua vontade. Pai, nos dê força para vencer a carne, porque só na tua presença nós conseguimos vencer o pecado. Então, Pai, nesta manhã nós nos esvaziamos de nós mesmos. Eu quero que você visualize isso, enquanto essa chuva, enquanto esse rio cai no topo da sua cabeça e vai te lavando, você está se esvaziando de si mesmo e se enchendo do Espírito de Deus. Nós estamos nos esvaziando, Jesus, nós entregamos a Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Ensina-nos a viver no presente, Jesus, confiando na Tua provisão. Pai, ensina e coloca essa palavra em nosso coração, que o Senhor deu a visão, o Senhor vai entregar a provisão, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Ti, que nós possamos acessar as Tuas promessas e glorificar o Teu nome em tudo que nós fazemos. Pai, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas aqui agora. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, ao vivo comigo, nessa manhã de domingo, a Tua mão poderosa está sobre elas. Pai, que o Senhor possa derramar uma nova unção sobre a vida delas. Uma chuva de bênçãos cai sobre elas agora. Pai, um desejo por Te buscar. Pai, que elas possam crescer em graça, em entendimento, em sabedoria. Pai, que elas tenham força para fechar toda brecha. Tira toda a ansiedade e preocupação desse coração. Aquilo que está tirando a paz do coração dessa pessoa, Pai, o Senhor tira agora com as suas mãos e traga uma paz que excede todo o entendimento. Pai, ativa a nossa identidade de filhos, de herdeiros. Nós queremos acessar as suas promessas, Pai, para glorificar o Teu nome. E nós profetizamos essa semana. Nós vamos viver algo novo vindo do Senhor. Novidade de vida, boas notícias vão chegar na sua vida, boas notícias, aquilo que estava travado vai destravar, aquilo que estava emperrado vai ter liberação essa semana, liberação de muitas coisas, você vai receber muitas boas notícias. Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso cônjuge, protege o nosso lar, os nossos filhos, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse de toda essa palavra e nós selamos essa palavra. Aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Quando duas ou mais pessoas estão concordando, Pai, nós ligamos tudo isso que nós oramos aqui e nós tomamos posse em nome de Jesus. Agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Respira fundo e repete assim comigo. A partir de hoje, eu acesso todas as promessas que Deus tem para a minha vida. A partir de hoje, eu vivo a vontade de Deus na minha vida. E nada mais vai me parar. Respira fundo, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, gente. Agora sim, nós estamos preparados para viver a melhor semana da nossa vida. Começamos esse domingo com as primícias, né? Entregando as primeiras horas da nossa semana para Deus. Vocês não têm noção o tanto que isso é poderoso. Às vezes, nossos olhos humanos não conseguem enxergar aquilo que já está acontecendo no mundo espiritual. Então, acredita, confia, aumenta a sua fé, que algo novo está chegando.
Boas notícias estão chegando na sua vida. Algo lindo está chegando para você. Gente, que Deus abençoe vocês imensamente.